um daqueles milagres que o nosso Deus é especialista em fazer. 2 Reis 4, versículos de 1 a 6, o título do sermão é Deus quer usar o que você tem. Conhecem a história bíblica aqui, não conhecem? Eu acho tremenda essa história. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre a palavra, ore comigo. Maravilhoso Deus, toda a honra, a glória e louvor sejam dados ao teu nome. O Senhor é bom, Senhor. A sua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas, e por isso nós somos muito agradecidos. A tua palavra está aberta, Senhor, e neste momento nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração na tua presença. Eu sei que se essa mensagem foi preparada para o dia de hoje, é porque alguém precisa dela. Abençoe essa pessoa que precisa ouvir essa mensagem, mas abençoe todos nós que aqui estamos. Que ao sairmos desta igreja, no final deste culto, nós possamos fazê-lo na certeza de que nós estivemos na tua presença. Bênçãos que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Certa mulher, lá no verso 1, queridos, certa mulher, das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, perder o marido já não é brincadeira, né? E esse marido aqui não era qualquer um, não. Esse marido aqui, ele estava na escola dos profetas, ele estava se preparando para ser um homem de Deus. Ele era um homem temente ao Senhor. Agora, aquele homem deixa o quê? Uma viúva. Ser viúva nos dias atuais não é fácil. Mas ter sido viúva no passado foi muito pior. Porque a viúva naquele tempo não tinha como trabalhar, ela não tinha como se manter, ela não tinha como sustentar a sua casa. Sabe qual que era a esperança das viúvas daquele tempo? Imediatamente se casar com um parente do homem morrido. Essa era a única esperança que ela tinha. E se a viúva já era ida em anos, e o marido também já era ido em anos, e os irmãos dele já eram todos casados, ela se via em péssimos lençóis. Sabe como que uma viúva vivia naquele tempo? Mendigando da colheita alheia. Ela sabia que o fulano de tal ia colher o milho, ela corria para lá, levava os filhos pequenos, e lá ela tinha que mendigar da colheita que restava, daquele milho bichado, daquele milho faltante, daquele milho magricelo. Vocês entendem de milho magricelo, né? Esse que o dono da plantação não queria, ele deixava para trás e a viúva pegava. Lembra da história de Ruth? Como era o nome da sogra de Ruth? Noemi? Lembra dessa história? Exatamente assim. E essa mulher se viu numa situação assim: meu Deus do céu, eu perdi meu marido, eu perdi o meu chão, eu perdi o meu mundo, e agora o que vai ser de mim? Ah, irmãos, sabe qual que é o pior da vida? É quando um problema não vem sozinho, ele vem acompanhado de mais problemas e mais dificuldades. Sabe quando você olha para uma situação e fala assim: isso aqui já está ruim? Já viu uma situação assim? Você fala assim: isso aqui já está ruim. Saiba que tudo aquilo que está ruim pode piorar. Verso 2. Eliseu lhe perguntou, finalzinho do verso 1. É chegado o credor. Quem é o credor, irmãos? O credor é o agiota. O marido dela, ele estava estudando para ser profeta, e para se manter lá onde ele estava estudando para ser profeta, possivelmente foi atrás de um agiota. E ela diz assim: é chegado o agiota, o credor. Para quê? Para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Que situação, irmãos? Já não estava ruim? Agora vai ficar pior, porque aquela viúva, além de ter perdido o seu marido, ela está a um passo de perder os seus 2 filhos. Serão entregues como escravos. Ah, irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Às vezes o dinheiro nos falta. Às vezes nos falta condições de pagarmos todos os nossos boletos.
até já falei para a Érica, se eu tivesse mais um filho, eu ia chamar ele de Boleto. Sabem por que não? Porque os boletos sempre vencem. Não é verdade? Se eu tivesse mais um filho, ia ser Boleto. Às vezes nos faltam condições, sabe? Não é porque a gente é mau. Não é porque a gente é caloteiro, não é porque a gente é calhorda. Mas às vezes foge do controle. Já fugiu do controle lá na sua casa? Acho que na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo foge do controle. E nessa hora, queridos, nós temos que ser muito frios. E nós precisamos ser assim, muito sábios. A sabedoria sabe que só vem de Deus, né? Inteligência o mundo nos oferece, mas sabedoria só vem de Deus. Nós temos que buscar a Deus para saber como resolver o problema. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Buscar o agiota nunca é sábio. Nunca. Nunca. A palavra de Deus, inclusive, diz que nossos irmãos não devem ser agiotas. A palavra de Deus, diversas vezes, é severa contra aqueles que emprestam com usura. Algum tempo atrás, eu conversando com alguém que pegou um dinheiro emprestado com agiota, a pessoa pegou R$5.000. É um bom valor. E aí eu perguntei para a pessoa assim, como que é o pagamento? Aí a pessoa disse assim, por mês aumenta R$500. Então, se eu pagar em 10 meses, eu vou pagar 5.000 mais 500 vezes 10. Eu falei assim, virou 10. Em 10 meses você vai pagar R$10.000. Aí a pessoa me explicando, sim, é assim que funciona. Irmãos, eu até vontade de ser agiota na hora. O banco faz o mesmo serviço, não é? O banco faz esse serviço. Você pega dinheiro com o banco. Eu nunca peguei dinheiro emprestado com o banco, mas a casa que eu moro é metade minha e metade da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal todo mês aumenta o preço do que eu tenho que pagar para ela. São espertos. É muito complicado você fazer um financiamento, é muito complicado você entrar em juros, é muito complicado você viver dos juros do cartão de crédito. Posso te falar uma coisa? Em 2024, Deus tem bênção para você. E se você está aprisionado na maldição do cartão de crédito, na maldição de um agiota, na maldição de um juros, o Senhor tem poder de te libertar dessa situação. Busque ao Senhor com inteireza de coração, busque sabedoria do Senhor, e o Senhor vai te mostrar onde você pode cortar, o que você pode diminuir, e talvez você até tenha que começar cortando o cartão de crédito. Eu tenho alguém que toda vez que entra em dívida, um conhecido, toda vez que entra em dívida, ele picota o cartão de crédito e diz assim, nunca mais, nunca mais. Aí bate a próxima necessidade e ele corre lá, arruma um cartão novo. O pior é que o cartão é fácil de conseguir, né? Queridos, vamos buscar sabedoria no Senhor? Quantos nessa manhã querem dizer, Senhor, me abençoe para que eu tenha sabedoria financeira vinda das tuas mãos, diga amém. 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 Deus seja louvado. Verso 2. Eliseu lhe perguntou. Olha que pergunta difícil, irmãos. Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa. Sabe por que ela responde isso, irmãos? Porque possivelmente ela já tinha se desfeito de tudo aquilo que possuía algum valor. Ela procurou o profeta a um passo do colapso. Ela procurou o homem de Deus a poucos passos de chegar o momento em que ela teria que dar os seus 2 filhos como escravos. Uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, era uma família de pessoas de Deus. Eu tenho certeza que ela foi se desfazendo do que ela podia se desfazer para ir pagando a dívida do agiota, mas não foi suficiente. E chegou o momento que quando o profeta pergunta para ela, o que te hei de fazer? Ela não sabia a resposta para essa pergunta. Eu imagino, irmãos, que nem o profeta sabia o que ele faria àquela mulher. Porque a gente às vezes enxerga o profeta, o homem de Deus, como uma pessoa que tem todas as respostas, mas eles não têm todas as respostas. As respostas vêm na hora certa dos lábios do Senhor. Por isso que o homem ele faz planos, ele traça metas, ele faz objetivos, mas quem diz a palavra final sempre é Deus. Daí se deve a nossa dependência desse Deus grandioso. Daí se deve a nossa necessidade de buscar esse Deus com inteireza de coração o tempo todo, a cada passo de nossa vida. O que te hei de fazer? E a mulher diz assim, não sei, profeta, eu não tenho mais nada na minha casa, exceto uma botija de azeite. Então disse ele, vai. Irmãos, aqui ó, do verso 2 para o verso 3, Deus falou com ele, viu?
Ele disse assim: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Irmãos, eu não sei se você tem, como eu, dificuldade de entender. Tem coisa que não dá para entender nessa vida, né? Há uma coisa que não dá para entender nessa vida foi Jesus. Quando chega Maria e diz assim para ele: filho, aqui nesse casamento que a gente foi convidado para vir, acabou o vinho. Tem como você fazer alguma coisa? Aí ele diz assim: mulher, não tenha pressa. Ela estava tentando iniciar logo ele no ministério. Mulher, te acalma. Aí daqui a pouco ele mudou de ideia, não sei se ele mudou de ideia. É que essa expressão, irmãos, que tem ali na Bíblia, ele pergunta assim para Maria, ele fala assim: que tenho eu contigo, mulher? É muito forte, né? Se eu falasse para minha mãe que tenho eu contigo, mulher, eu levava um tapa na boca. Mas nesse contexto aqui de Jesus, é uma expressão idiomática que significa outra coisa. Ele queria estar comunicando para a mãe dele assim: mulher, ainda não é minha hora, você sabe. Mas por final ele fez o milagre, e quando ele manda fazer o milagre, você lembra como que ele mandou fazer? É um absurdo, é um completo absurdo. Tinha ali na casa, acho que eram 6 talhas. Eram lugares onde as pessoas normalmente entravam para tomar banho. Era um lugar sujo. E aí Jesus dá ordem. Aí a Maria fala assim, eu gosto do capítulo 2 de João, porque ela diz assim: fazei tudo que ele vos disser, que ele vos mandar. E eles foram obedientes, foram fazendo o que Jesus mandava. É a primeira que Jesus manda. Sabe aquelas talhas do lado de purificação? Enche elas até a boca com água. Não é uma coisa absurda? Os milagres de Deus, às vezes, parecem absurdos. Mas quando Deus fala, você pode fazer sem medo de errar, porque vai dar certo. Às vezes Deus diz assim para você: olha, santifica o meu sábado. E você diz assim: não, Senhor, eu não posso, porque eu sou cabeleireira. Como que eu vou guardar o sábado? Eu sou cabeleireira. Aí o Senhor diz assim: santifica o meu sábado. Aí você resiste um pouco, aí daqui a pouco você diz: tá bom, Senhor, tá bom, já que só tem esse caminho, eu vou fazer. Aí você faz. Aí daqui a pouco está você dizendo assim: que boba eu, por que eu não santifiquei o sábado antes? Eu visitei, há pouco tempo atrás, eu conheci uma cabeleireira assim, já devo ter contado para vocês. Ela disse assim para mim: pastor, no lugar do meu único salão, agora eu tenho 3 na cidade. Todos fecham de sábado de pôr do sol. Aquilo que o Senhor diz para você, faça. Ainda que pareça absurdo, faça. Lá daquelas talhas de pedra, no lugar onde as pessoas tomavam banho, saiu o melhor vinho. Que o mestre Sala, aquele que estava cuidando da cerimônia, falou assim: aonde você arrumou esse vinho tão bom? Nosso Deus é especialista em milagres. E agora o profeta diz assim para ela: a coitadinha está ali chorando, viúva sem marido, triste porque os filhos estão indo como escravos. E o profeta diz assim: vai na casa das vizinhas, arruma lá um monte de botija, arruma lá um monte de vaso de barro. Irmãos, não é absurdo? Ainda bem que não era eu aquela mulher. Porque se fosse, eu falar assim: mas profeta, se eu só tenho um pouco de azeite, para que eu vou arrumar um monte de outras de botijas? Qual a necessidade disso? Você também é desse tipo, não? Não é falta de fé. A gente só quer entender. Mas aquela mulher era diferente, viu, irmãos? Ela só foi. E ela tinha boa reputação na vizinhança. Quem é que está emprestando vasilha de tapoé para os outros? Não é? Aqui na igreja tem a irmã Nivalda, de vez em quando ela me traz uma comidinha gostosa num potinho. Diz assim para mim assim: é só a comida, tá, pastor? Eu tô com uma vasilha da Cris. Cadê a Cris? Está na recepção. Toda vez que eu abro a minha gaveta e vejo essa vasilha, eu digo assim: se eu não levar essa vasilha de volta, eu nunca mais ganho pudim. Ela tinha boa reputação. Todo mundo emprestou vasilha para ela. E ela foi enchendo a casa. Irmãos, não é só ela que tinha boa reputação. Ela tinha os meninos temente a Deus. Porque ela e os filhos saíram de porta em porta pedindo vasilha, e os vizinhos emprestaram, mas os filhos foram obedientes e foram fazer o que a mãe estava dizendo. Eu não sei se é a situação de ou vai ou racha. Porque alguns de nós parece que só acordamos quando vai ou racha, né? E vou dizer uma coisa para você:
Deus não precisava permitir que às vezes a sua vida chegasse a extremos, mas Ele permite porque Ele sabe que se não chegar a extremos, você não compreende, não entende o tamanho da dimensão daquilo que Ele está para fazer na sua vida. Às vezes você tem que estar lá no fundo do poço, para do fundo do poço olhar para cima, ver só aquela luzinha pequenininha lá em cima e falar assim, meu Deus, me socorre, porque eu estou aqui sozinho nesse poço molhado. E Deus vai fazer o milagre. Mas se você fosse um pouco mais temente ao Senhor, um pouco mais do Senhor, um pouco mais ali, sabe, andando ombro a ombro com o teu Deus, que nem fez Enoque, você nunca chegaria no fundo do poço. Porque antes que você fosse ameaçar, tropeçar, o Senhor já cuidaria de você. Teria problemas? Teria. Porque eu não conheço crente nenhum isento de dificuldade. Você conhece? Ai, irmãos, eu conheço cada crente com cada tribulação. Eu sou crente também, de vez em quando tem uns perrengues. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa busca Deus com interesse de coração, em cada perrengue Deus está lá. Em cada dificuldade Deus se faz presente. Ela sai, consegue as vasilhas. Os filhos vão junto, enche a casa de vasilha. Vamos continuar o texto. Eu não sei quanto tempo eles levaram para conseguir as vasilhas tudo. Verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu, não há mais vasilha nenhuma, mamãe. E só então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, igreja? Amém. Nesta manhã você precisa de um milagre. Nessa manhã você precisa da bênção de Deus. Eu quero tirar 3 rápidas lições da história dessa mulher. Tem como apagar as luzes aqui da frente para as pessoas enxergarem melhor? Primeira lição, queridos. Nós nunca voltamos vazios quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. Você tem buscado a Deus com interesse de coração? Foi o profeta Jeremias quem disse, buscar-me-eis e me achareis. Era só ensaio, irmãos, agora está valendo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado ao Senhor? Deus a quem você serve é tão poderoso que com uma palavra Ele muda todas as realidades. O Deus a quem você serve é tão poderoso que não conhece impossibilidades. Nada para Ele é difícil, nada para Ele é custoso. Ele tem todo o poder, Ele cura a enfermidade, Ele tem o poder de ressuscitar o morto, Ele tem o poder de transformar a vida, Ele tem o poder de libertar a alma. O Deus a quem você serve é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você tem buscado Ele com interesse de coração, tem buscado Ele todos os dias da sua vida. Você tem lido a palavra todos os dias, você tem orado todos os dias. Você tem falado do amor de Deus para outras pessoas todos os dias. Queridos, comecem a fazer isso e vocês verão um milagre se materializar na sua vida e na vida da sua família. Nós precisamos buscar a Deus com interesse de coração. Segunda lição. A segunda lição sumiu daqui e dali também, mas eu tenho aqui. A segunda lição até sei de cor. Chama-se obediência. É uma única palavra. Busque a Deus com interesse de coração, mas também decida viver uma vida de obediência ao teu Deus. Irmãos queridos, nem para a direita, nem para a esquerda.
Se o Senhor diz na sua palavra é assim, você vai viver como? Assim. Não arrume desculpa para os seus pecados. Nós somos bons nisso, né? Eu sou bom também. Os meus pecados eu tenho desculpa para eles. E você para os seus. Mas o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos isola de Deus. E o pecado faz com que a gente não permita que Deus toque a nossa vida para que o milagre e a bênção sobre ela seja derramada. Tem pecado na sua vida? Possivelmente tem, porque na minha também tem. Tem pecado na sua vida? Vá ao Senhor teu Deus, confesse o teu pecado, deixe o teu pecado e busque do Senhor a capacidade de viver uma vida reta, uma vida baseada no assim diz o Senhor. E você verá as portas se abrindo para você. E quando uma porta se fechar, não se desespere. Você que vive em obediência, uma porta bateu na sua cara, fique tranquilo. Pode até rir da situação. Porque quando uma porta se fecha, Deus vai escancarar uma janela muito maior. E vai fazer com que a bênção chegue até você. A questão, querido, sabe qual que é? É que nós estamos vivendo distantes do Senhor e não estamos vivendo em obediência. Não tem milagre que acontece em nossa vida. E nós quem? Nós. Eu não estou falando de nós no mundo, nós. A igreja está fraca espiritualmente como nunca esteve tão fraca. Por que estamos tão fracos espiritualmente? Porque estamos vivendo diferente daquilo que o Senhor queria. Olha como a igreja mudou nos últimos anos. Olha como que nós abrimos concessões e brechas e parênteses e oportunidades para justificar os nossos erros. E nós temos desculpa para todas elas. E quando as nossas desculpas não servem, a gente diz assim: cuida da sua vida, porque da minha cuido eu. Não é assim que nós fazemos? Nesta manhã quem te visita é o teu Deus. E Ele pede a você para que olhe para a sua vida com sinceridade. O que tem aí que precisa ser modificado? O que tem que ser arrumado, consertado? Deixe Deus ser teu Deus. O milagre não vai acontecer se você não buscar Ele com interesse de coração e não viver uma vida de obediência. Quer ver tudo em mal? Quer ver tudo em mal? Quer ver desgraça? Nem gosto de usar a palavra, mas já usei. Quer enxergar desgraça na sua vida? Vive em desobediência. Irmãos, a desobediência, ela tem um preço alto. Ela cobra. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Não tem como fugir disto. Às vezes a gente visita alguém que diz assim: ai, pastor, minha vida está tão difícil, eu tenho tanto problema. Aí você pergunta um pouquinho assim: e como é a sua vida, meu irmão? Ah, não estou buscando o Senhor, estou vivendo do meu jeito. Aí quando você vai ver do jeito, ele não está mais guardando a lei do Senhor, não está mais vivendo em obediência. Uma pessoa assim, que ele diz a palavra, olha só, a Bíblia é muito dura. Eu amo, é meu livro preferido, mas a Bíblia é dura. A Bíblia diz assim que a oração daquele que não guarda a lei do Senhor não é ouvida. Não é forte demais um negócio desse, irmãos? É muito forte, mas é verdade. O que adianta você dobrar o seu joelho e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me dá dinheiro. E você está vivendo em desobediência a Ele? Não vai ter dinheiro nenhum, não. Não vai ter milagre. Deus, olha para mim, Senhor, salva a minha alma, cura a minha enfermidade. Mas você não está vivendo em obediência ao querer dEle. Que Deus é esse? Que Deus é esse a quem você serve, que parece que só existe para fora do seu ser? Ele não faz parte da sua vida. Por um acaso vocês colocaram Deus para morar na igreja? Olha, irmãos, Ele falou: eu não habito em templos construídos por mãos humanas. Qual é o templo que Deus habita? Em nós. Alguns de vocês, eu sei, botaram Deus para morar aqui. Toda vez que pensa em Deus, pensa assim: ah, a casa dele é rua Dom Giovanni, qual número? Deus mora lá na Dom Giovanni, número 70. Mentira, Ele mora na sua casa. Ele está aí na sua vida, Ele está cuidando de você o tempo todo. Quem cresceu na igreja aprendeu às vezes assim, ó: menino, para de fazer essa coisa errada que Jesus está olhando. Não é assim que as pessoas falam? Eu tinha um amigo na minha infância que era de família da igreja, e ele dizia assim, quando a gente ia fazer uma coisa errada, ele dizia assim: Jesus, para de olhar agora, que agora eu vou fazer tal coisa errada. Aí ele fazia a coisa errada e falava: Jesus, pode continuar olhando de novo. Eu lembro de uma vez que a gente quebrou a janela da igreja, e eu estava junto. Fui eu que quebrei, na verdade. Estava jogando uma bola, a bola caiu em cima do telhado da igreja.
A pobre alma, que pobre é porque era pobre mesmo, irmãos, eu não tinha dinheiro para pagar o vidro de jeito e maneira. A pobre alma que teve ideia, porque eu que joguei a bola, né? Aí eu tive ideia, falei assim, vamos jogar pedra na bola e a bola cai. E esse meu amigo falou assim para mim, assim, vamos fazer primeiro uma oração. Ele na oração disse, Jesus, agora a gente vai fazer coisa errada, não olhe para a gente. Como se Jesus atendesse essa oração, né? Ah, mas foi na segunda pedrada que eu dei bem no vidro, a bola ficou no telhado, eu já me desesperei, corri para casa. Aí, próxima vez que eu fui à igreja, o pastor Teodoro disse assim para mim, quebraram o vidro, era lá do CT. Ele falou assim, quebraram o vidro aqui do CT. Eu falei, quebraram, pastor? Ele disse assim, parece que foram os meninos tentando pegar uma bola do telhado. Eu falei assim, nossa, pastor. Aí daqui a pouco ele falou, mas assim, você sabe quem foi que fez isso? Aí eu falei assim, pastor, fui eu. Só que eu não tenho dinheiro para arrumar, pastor. E se o senhor for na minha casa falar com a minha mãe vai me matar. E depois que eu nunca mais vou ter dinheiro para pagar mesmo o tal do vidro. Será que o senhor consegue me perdoar por ter quebrado esse vidro e me dar a oportunidade de mais para frente consertar um outro vidro quando eu arrumar um emprego? Irmãos, eu tinha o quê? Eu tinha uns 9 anos de idade. O pastor foi tão bonzinho e falou assim, não, eu só queria saber quem tinha quebrado. Nós vamos chamar o vidro da cera e ele vai trocar o vidro. Glória a Deus, né, irmãos? Pastor bonzinho é outra história, que eu seja um pastor bonzinho também. Mas vamos voltar. Qual que é o nosso problema, irmãos? Porque o milagre não está acontecendo, a gente não está andando com o Senhor, e a gente também não está vivendo em obediência. Terceira lição deles para o sermão acabar. Aos filhos obedientes. Não houve hesitação. Quando não tem hesitação, tem algo no lugar da hesitação. Como a gente chama? Quando não tem hesitação num processo, como que a gente chama isso? Uns vão falar determinação? Confiança? Qual a palavra? Confiança. Alguma outra palavra? Era essa a palavra que eu queria. Fé. Ah, irmão. Quero te convidar a ir embora para sua casa agora. Tá bom? Você quer ir para casa? Quem tem almoço planejado em casa? O almoço está gostoso hoje? Ó, ninguém levanta a mão com medo do pastor se oferecer para ir junto, né? Eu sei como vocês são. O banquete está lá preparado, mas o pastor pergunta, quem tem comida gostosa em casa hoje? Ninguém levantou a mão, Fernanda, você acredita? Ninguém. Eu vou fazer sempre essa pergunta, viu, irmãos? Vai que um dia alguém levante a mão e eu pergunte se eu posso ir junto. O almoço está preparado, não está? Comida de sábado é a comida mais gostosa da semana, não é? Na minha casa é. Comida preparada, tem até sobremesa no sábado, não tem? Murungundanga, é assim que fala? Vocês estão prontos para ir para casa? Vamos para lá mesmo. Acabou o sermão. Mas quando você estiver saindo para ir para casa, por favor, querido, se pergunte com sinceridade. Estou eu buscando o Senhor com interesse de coração? Estou eu vivendo uma vida de obediência? Tenho eu coragem de não ter hesitação hoje e me acertar no querer do Senhor, no assim diz o Senhor, para receber não somente os milagres e as bênçãos da vida presente, mas para receber a eternidade? Que Deus te abençoe. Amém. Que Ele me abençoe também. Nós vamos terminar este culto cantando um hino que inspira